O HCL, que é casado, pai de 3 filhos e avô de 2 netos. HCL da Silva Maia, depois de 33 anos no Senado, 33 anos, hein, HCL? Foi eleito em 2010 deputado distrital com 14.073 votos para exercer o seu primeiro mandato parlamentar de 4 anos na Câmara Legislativa aqui do DF. E suas vitórias, depois de tantas lutas, não iam parar por ali. Em 95, por indicação do presidente do Senado Federal, senador José Sarney, HCL Maia assumiu o mais alto posto daquela casa, o de diretor-geral. Era chamado de o... Como é que se fala 82 em linguagem... 82º senador. Tal poder político que acumulou em 14 anos no cargo. E é com esse pensamento que o deputado HCL Maia, que é presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, reeleito este ano para mais um mandato, tem pautado seu trabalho desde que assumiu a cadeira de deputado. HCL, você era realmente o 82º senador? Essa brincadeira foi dita pelo Sérgio Cabral, então senador, hoje governador do Rio de Janeiro, que na entrada do plenário, com a presença de mídia, era um evento grande que tinha o Senado, ele me cumprimentou, disse, você é o 82º senador aqui, e essa aí, a mídia, você sabe como é que pegou isso, mas essa referência não era pelo poder de HCL, era pela dedicação que eu tinha como diretor-geral da casa. Ou seja, você fez muitos amigos lá, né? Foi, a grande base eleitoral minha foi a avaliação dos próprios servidores da casa, porque na realidade a casa funcionava, tudo funcionava bem, e o diretor-geral é uma espécie de um síndico, né, da casa, que cuida da organização da casa, e eu também participava em alguns estudos de políticas públicas, auxiliava a mesa, era secretário da comissão diretora da casa, e fazia meu trabalho com dedicação, tal, levantava às 7 horas da manhã e saía só depois do Jornal Nacional do Senado. Então o meu poder vinha do meu trabalho, né? Não era de influências políticas. O HCL, você sabe que você é uma figura polêmica, né? E de certa forma você já apanhou bastante, né, com relação à mídia nesse seu primeiro mandato. Mas você, por outro lado, já aprovou 8 leis, né? Você vem desempenhando um papel importante, conforme você mesmo disse agora, um trabalho dedicado na Câmara Legislativa. Você considera que essa sua evolução, esse seu desempenho, de certa forma também tem a ver com todo esse seu passado no Senado, com todo esse seu aprendizado? Sim, a experiência é válida. Quando a primeira vez que eu fui ao Senado, o presidente ainda era Magalhães Pinto, em 1975. Então eu trabalhei com 12 presidentes, ACM, Sarney, Nelson Carneiro, fui o diretor responsável pelos empréstimos da Constituinte, então meu presidente da Constituinte era Dr. Ulisses, então eu consegui aprender algumas coisas. O problema da polêmica vem da decorrência primeiro foi aquela tentativa de se dar um golpe e tirar o presidente Sarney da presidência da casa, e eles acharam que teria a primeira peça a ser removida era o diretor-geral, HCL. Né? Aí, nesse golpe só ficou em mim mesmo, só eu que dancei, porque eu fui afastado e foi inventada uma série de histórias, e depois eu levei um carimbo de pivô do escândalo dos atos secretos, Toninho, e caros eleitores. Mas sempre que a mídia me aborda sobre esse assunto, eu peço, vão fazer 4 anos que eu saí do Senado, da diretoria, eu sou servidor de carreira da casa. E eu convido o sujeito a ir lá no Senado e achar um ato desses que disseram que era secreto, que foi anulado. Ou uma das pessoas que foram nomeadas, ninguém foi demitido. Olha, já vai fazer 4 anos que eu saí do Senado. Nenhum ato foi anulado, né? E nem mesmo ninguém foi demitido. Então eu sou o pivô de um escândalo que na realidade foi mais uma espécie de uma grande invenção da mídia, que era naquela crise do Senado, inventaram outras histórias, todas elas desmentidas, e não podia ser diferente agora no mandato de deputado distrital, porque eu tenho um ritmo de trabalho. Eu costumo dizer que política é igual a jogador de futebol. Se você começa a correr muito, jogar muito, você começa a apanhar. Quanto mais aparece, não é diferente. Agora eu comecei a apanhar também aqui.
E mentiras, né? Eles inventaram que eu estava envolvido com problema de grilagem em São Sebastião. São Sebastião, a própria Secretaria de Segurança Pública testou que era mentira, mas ninguém diz, né? Depois que sobre esse negócio do Cachoeira, que eu tinha telefonado pro rapaz, realmente eu não tenho bola de cristal. O político, você já fez campanha, sabe disso, você conhece todo mundo na rua, faz amizade com todo mundo. Agora, adivinhar que alguém vai cometer alguma coisa um ano depois é impossível. Mas o delegado que teve na CPI, o delegado responsável, disse que quanto o deputado Agaciel e Ronaldo Caiado não tinha nada, né? Mas mesmo assim ninguém vai também fazer a mesma divulgação. Então, eu não choro, eu não lamento, os colegas deputados distritais sabem, eu digo, não, eu já apanhei muito, vou continuar apanhando, mas vou continuar cada vez trabalhando mais do que eu trabalho. Você é da base do governo, Agaciel? Sou. Eu fiz campanha junto com o governador Agnello e me considero da base do governo. Apesar de em alguns momentos divergir do governo, eu sou da base do governo, mas não sou subserviente a ninguém. Vocês têm ouvido muito questionamento e como você disse, você é um deputado polêmico, sou. Mas ninguém questiona a minha qualidade técnica do meu trabalho. Verdade. Então, eu voto de acordo com minha convicção parlamentar e de acordo com o meu conhecimento acadêmico. O governador sabe disso. Eu fui relator dos principais projetos desse governo, que foi a da construção do Estado Nacional, tá certo? Do VLP Santa Maria Gama. Também fui o relator da reestruturação da área de saúde, a contratação de mais pessoas para a área de saúde no início do governador Agnello. Então eu tenho relatado os projetos de grande envergadura, principalmente os mais pesados, os mais importantes para o governo, eu tenho relatado, tá certo? E sou orgulhoso disso, porque eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar sabendo que eu estou fazendo o meu trabalho parlamentar, buscando exatamente a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram em Brasília. 7h41, estamos ao vivo com o deputado Agaciel Maia, é a Nativa FM com os cabeças da notícia. Cabeça Javiel, alguma pergunta, garoto? Solano King. Deputado, tem uma manchete aqui no jornal Correio Brasiliense de hoje que diz que a Câmara tem 10 dias para definir o presidente ou o relator da CPI da Arapongagem. E aí, sai ou não sai? Essa CPI da Arapongagem foi em decorrência de uns grampos que vazaram e de uma matéria que saiu na Veja. Eu não faço parte dessa CPI. Eu, pessoalmente, não gosto muito de CPI. Minha mãe não disse para mim, mas eu tenho um irmão que é deputado federal, disse, meu filho, se você quiser investigar os outros, você faça concurso para ser delegado de polícia. Né? A função do parlamentar tudo bem, é de fiscalizar as ações do governo, saber se as obras que o governo colocou no orçamento estão sendo realizadas. Então eu acho que existe Polícia Federal, existe Polícia Civil, existe Ministério Público, que são muitos órgãos com a incumbência e função institucional e constitucional de investigar. Mas existe esse elemento na Constituição, que é a CPI, e essa CPI lá da Câmara Legislativa, só o tempo vai dizer se ela vai ter eficácia ou não. Fazem parte da comissão, lembrando aqui, os deputados Chico Vigilante, Luzia de Paula, Celina Leão, Siqueira Campos e Cristiano Araújo. 7h42, você quer falar, Javinho? Era só para complementar, porque na semana passada o governador Agnello Queiroz criou um grupo especial de delegados de polícia justamente para investigar os casos de escuta. Isso já seria praticamente um fim da CPI, né? Tiraria os poderes e daria aos delegados, né? Também é paradoxal, isso é meio estranho. Primeiro se cria um grupo para esvaziar a CPI, mas se cria um grupo para investigar quando já existem instituições oficiais como a Polícia Civil para fazer essa investigação, é uma coisa que a população fica meio confusa, porque se existe Polícia Civil, para que criar grupo? Se foi criada essa CPI, para que criar um grupo do outro lado da rua para poder fazer o mesmo trabalho? Então, cada um usa das suas estratégias políticas aí para poder resolver seus problemas. Olha, tem um jogo democrático. Uma informação aqui, deputado Agaciel, os cabeças da notícia também, o porta-voz do governo, Hugo Braga, disse ontem que a Polícia Civil já tem uma pessoa suspeita de ter sido responsável pela quebra de sigilo telefônico de mais de 300 funcionários que trabalham no Palácio do Buriti. A polícia não confirmou ter um suspeito. Isso é uma informação que já corre nos meios de comunicação. Eu acho que qualquer coisa dessa natureza que seja contra a lei
É a polícia que tem que ir lá se esforçar, descobrir e identificar. Porque como começa a demorar a dar uma resposta, aí começa a surgir problema de CPI, grupos de trabalho. Se a polícia der uma resposta imediata, que a Polícia Civil do Brasil é muito competente, é muito boa, muito eficiente. No instante, não deixar, às vezes, essa pequena chama subir, né? Isso, em política é igual a fogo. Se você apagar logo, tudo bem. Se você não apagar, depois ele sobe, você fica sem controle. 7 horas e 44 minutos, são os cabeças da notícia ao vivo com o deputado Agaciel Maia. Falaram de algumas leis de sua autoria, governador. Olha só, governador. Garoto! Eu já estou apanhando sem ser deputado. Essa vai ser a última pergunta. Essa vai ser a última pergunta dos cabeças da notícia para você, deputado Agaciel Maia. Se você um dia gostaria de se candidatar ao governo do Distrito Federal. Mas vamos responder isso depois, no final dos cabeças da notícia. Vamos falar aqui de suas leis. Uma lei, a do estacionamento gratuito em shoppings e supermercados, e uma outra lei, que eu achei bastante interessante, que exige que novas residências aqui no DF tenham mecanismos para a captação de águas da chuva. E só complementando, tem essa lei que eu acho a mais importante, que é proibido jogar lixo na rua. Essa é sensacional. Defendeu a vida toda. Essa eu aplaudo, assim, sabe, com grande alegria. Eu quero comentar primeiro a lei dos estacionamentos. Foi uma lei que ela existe em Salvador. Nós fizemos essa lei aqui. Não é uma simples gratuidade, você tem que provar que gastou o dobro do valor do estacionamento. Mas também aprendi como deputado distrital que é difícil você legislar, fazer lei para beneficiar as pessoas mais fracas. Quanto os empresários. Quanto o poder econômico. Então, essa lei passou pela CCJ, o deputado Chico Leite, que é um jurista da casa, conceituado, disse que era constitucional. E na hora que foi sancionada essa lei pelo governo, 24 horas depois, esses advogados barra pesada foram lá e conseguiram eliminar, suspendendo. Então ela está vetada. Né? Então ela teve uma vigência curta, mas nós estamos recorrendo, tá certo? Vamos levar até as últimas instâncias para fazer valer o direito do usuário de shopping. Porque ele paga duas vezes, paga o tributo, quando compra, paga também o estacionamento. Então, e é caro, deputado? É caro. R$7 a hora aqui no shopping aqui do lado, meu Deus do céu. E o mais grave é que tem alguns shopping que o estacionamento é do GDF, o GDF foi lá, botou asfalto, botou meio fio, vem um sujeito, bota uma cancela e começa a cobrar o imposto de uma área que é uma área pública, tá certo? Mas a luta contra o poder econômico é dura, porque eles têm bons advogados, o pessoal tem muito dinheiro, e nós temos o deputado, se quiser recorrer, tem que constituir advogado do próprio bolso. Então fica meio desigual a luta. E com relação a essa lei de captação das águas da chuva, isso é legal, agora isso não vai onerar? Não, é só só para as edificações. Você imagina que um edifício desse que faz a captação da água da chuva e todos os canos, por exemplo, para os banheiros, para as privadas, todas ela passa a ser usado pela água da chuva. Então há uma economia muito grande em termos de água, principalmente, por exemplo, para lavar a área de serviço do prédio. Todas essas áreas serão feitas com captação de água de chuva. Então há uma economia em torno de 30% a 40% nos valores de conta de água dos moradores. Entendi. Eu sei que no início há uma resistência, porque o construtor quer ir pelo processo mais simples e mais lucrativo. Mas essa lei busca exatamente isso. Não é para pequenas residências, são para edificações. Imagine que um bloco desse faz a captação de água durante esse período todo de chuva, e todas as áreas, todos os banheiros desse edifício passam a ter uma água de chuva sem ser paga. Então é uma coisa que traz uma economia muito grande, principalmente por novos moradores dessas edificações. 7 horas e 48 minutos, estamos ao vivo com o deputado Agaciel Maia nos cabeças.